Mas, afinal de contas, o que é luz? Ou melhor, qual é a natureza da luz? Bom, vamos começar a partir do final do século XVII, cerca de 1680 aproximadamente. Newton defendia a natureza corpuscular da luz. Ele falava muito em partes mínimas da luz. Ao longo do livro dele, ele escreveu um livro de ótica. Esse livro foi depois editado ao longo de muitos anos e recentemente pela EDUSP, um livro que fez época. Huygens também publicou um livro, uma teoria da luz, mas a teoria de Huygens era diferente. Ele defendia a natureza ondulatória da luz. E para ele o que era básico em relação à propagação de ondas era o princípio conhecido como princípio de Huygens. O fato é que, no final do século XVII, tínhamos duas teorias e não havia, a rigor, fenômenos que uma teoria explicava e que a outra não. Por quê? Os fenômenos da reflexão e da refração, propagação retilínea da luz, esses fenômenos podem ser explicados muito bem com uma teoria ou outra. De forma que, num primeiro momento, como Newton era considerado o grande gênio da história da humanidade, a teoria de Newton ganhou força. E isso ao longo de um século, praticamente. Eis que ocorre uma reviravolta por conta de resultados experimentais. Thomas Young bolou uma experiência que ficou famosa. Ele ganharia naquela época certamente o prêmio Nobel. É uma experiência simples, conhecida como experiência de duas fendas. A ideia dessa experiência é simples. Luz incide numa superfície plana contendo duas fendas. É a famosa experiência das duas fendas. Uma fenda aqui, uma fenda ali, e a luz pode passar por essas duas fendas. Ora, a ideia agora é o seguinte: ao atingir este ponto, é como se tivéssemos aqui uma fonte. Depois nós vamos discutir o fenômeno da difração, onde a gente trata isso de um outro jeito. E aqui uma outra fonte. Muito bem, então eu tenho uma onda eletromagnética que se propaga a partir desta fenda, ou deste ponto agora, e uma outra onda eletromagnética que se inicia ou tem início nessa outra fenda. Ora, se de fato a luz exibe uma natureza ondulatória, então ocorre o fenômeno da interferência. Quando eu tenho aqui um anteparo, ao longo do anteparo você tem, de acordo com a teoria ondulatória, regiões nas quais você tem máximos de intensidade e mínimos de intensidade. Formando um padrão conhecido como padrão de interferências, franjas, várias franjas aqui. E não é que o Young observou exatamente isto? Bom, é claro que a luz
tem uma natureza ondulatória. E aí todos se convenceram. E mais ainda, Fresnel propôs também outros arranjos para se verificar o fenômeno da interferência e também procurou explicar uma outra coisa, que é a difração da luz, quando ela passa agora só por um orifício, né? Só por um orifício. A luz incide, passa por esse orifício e vai agora produzir um padrão típico, né, de difração. Ora, observada a difração da luz e observada a interferência da luz, né, e a interferência pode ser prevista por essa regra aqui, né, os pontos de máximo são tais que o caminho óptico, que no caso é apenas R2 menos R1, é igual a um múltiplo inteiro. Esse M aqui pode ser inclusive igual a 0, 0, 1, 2, 3, um múltiplo inteiro do comprimento de onda da luz. Então, temos aqui a interferência e a difração da luz, dois fenômenos ondulatórios. Portanto, ninguém mais quis saber da teoria corpuscular da luz. E agora, uma outra novidade, né? Agora, cerca de 50 anos depois de Young e de Fresnel, né? Cerca de 1863, né? A teoria de Maxwell. Teoria de Maxwell. Ora, a teoria de Maxwell deu total força à teoria ondulatória da luz. Por quê? Maxwell previu a existência de ondas eletromagnéticas. E ele mesmo percebeu que a luz seria ondas eletromagnéticas. E agora, o que luz? Temos aqui, então, praticamente um entendimento completo sobre o que é luz. Luz luz tem uma natureza ondulatória. Que ondas são essas? As ondas eletromagnéticas. Essa é uma definição de luz. Luz são ondas eletromagnéticas. No entanto, é importante entender que nós temos ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda ou com frequências, porque a relação entre comprimento de onda e frequência é tal que lambda vezes λ é igual a c, a velocidade da luz. De forma que nós temos aqui todo um espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético. Ou seja, a frequência pode, em princípio, ser do valor zero até um valor, digamos, infinito, em princípio, né? Temos aqui todo o espectro eletromagnético. Frequências as mais diversas. Mas nos demos conta que luz é apenas uma parte diminuta do espectro eletromagnético. Uma parte diminuta. Luz, então, são ondas eletromagnéticas desde que a frequência dessas ondas eletromagnéticas esteja num determinado intervalo. Ou seja, se a frequência da onda eletromagnética for maior, este valor aqui não é muito preciso, 4 vezes 10 a 14 Hz. Né? Se a frequência for maior do que 4 vezes 10 a 14 Hz, ou menor do que 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Lembrando que Hz é uma unidade de frequência, que é 1 sobre segundo.
De forma que ondas eletromagnéticas que estejam nesse intervalo, nós chamamos de luz. Porque essas ondas conseguem sensibilizar os órgãos dos sentidos. Porque é isso que é importante. Nós só vemos essa parte do espectro eletromagnético, que não é grande coisa, não. Veja, eu tenho uma frequência, eu consigo enxergar, sensibilizar os órgãos dos sentidos, da visão, para frequências que é aproximadamente o dobro desta. As ondas eletromagnéticas com frequências maiores do que esta, logo em seguida, são, ou nós chamamos de radiação ultravioleta, porque essas frequências aqui estão associadas à cor violeta. E as frequências imediatamente inferiores a esta aqui, nós chamamos de radiação infravermelha, ou ondas eletromagnéticas infravermelhas, de forma que podemos, então, acima dessa frequência, chamar essa radiação de ultravioleta e essa de infravermelha. O fato é que, depois de Maxwell, entendemos que a luz é composta por campos elétricos e magnéticos que oscilam um perpendicularmente ao outro e que se propaga essa onda ao longo de uma direção, que é uma direção perpendicular tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético. Ou seja, a partir de Maxwell, nós entendemos o que se propaga na onda. Temos campos elétricos e magnéticos se propagando sob a forma de uma onda eletromagnética. E é isso que é essencial. Esse é, então, o nosso entendimento à luz da teoria ondulatória. Luz são ondas eletromagnéticas, desde que a frequência dessas ondas estejam nesse intervalo diminuto aqui. E essa é uma definição hoje do que é luz.